Seja bem-vindo ao canal Ensinar com Dedicação. A paz do Senhor, professores! Seja bem-vindo ao canal Ensinar com Dedicação. Olha que alegria ter vocês aqui para mais um estudo guiado. Hoje a gente vai preparar juntos a lição 6, que fala sobre um dos momentos mais espetaculares de toda a Bíblia, o nascimento de Isaac. Pensem nesse nosso tempo aqui como uma mentoria, sabe? O nosso grande objetivo é estruturar a sua aula de domingo de um jeito que fique claro, prático e, acima de tudo, super espiritual. Então já pega sua revista, seu caderno de anotações e vamos juntos construir uma ministração inesquecível. Hoje a nossa rota de estudo é super prática. Nós vamos passar por 6 pontos rápidos. Primeiro, a âncora espiritual. Depois, a narrativa central do nascimento. Em seguida, as consequências daquela impaciência que a gente já conhece. O quarto ponto é a provisão de Deus no deserto. O quinto é o nosso plano de aula com as ferramentas pedagógicas. E, por fim, a aplicação direta para a vida dos alunos. Então vamos direto ao nosso primeiro ponto. A âncora espiritual, ou seja, a nossa dependência de Deus. Gente, prestem muita atenção nessa base teológica, que está lá em Gênesis 18:14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado a tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Mas olha, um lembrete de amigo para vocês que estão na linha de frente. A melhor oratória do mundo e o maior conhecimento histórico não valem de nada se a gente não depender do Espírito Santo. É ele e só ele quem convence os alunos que estão ali sentados te ouvindo. Por isso, o nosso primeiro passo no preparo é sempre o joelho no chão. O que precisa ficar cravado no coração da sua classe logo de cara é a onipotência de Deus. É aquela certeza absoluta de que quando o Senhor promete, Ele move os céus e a terra para cumprir. E isso nos leva direto ao ponto 2. A narrativa central, o próprio nascimento de Isaac. Quando a gente olha para o nosso material de apoio e para a leitura lá em Gênesis 21, a gente vê que o Senhor visitou Sara exatamente como Ele tinha dito. É super importante vocês usarem o material físico na sala, tá? Mostrem para os alunos de onde vocês estão tirando a lição. Façam eles abrirem as próprias Bíblias. O texto diz que Isaac nasceu ao tempo determinado. Gente, pensa no peso dessa frase. Nós precisamos ajudar a nossa classe a entender que a lógica e o calendário de Deus quase nunca batem com a nossa ansiedade. E por falar nessa lógica divina, a gente precisa bater numa tecla inquestionável aqui, os números 100 e 90. Abraão já tinha 100 anos e Sara 90, numa época, e até hoje, né, onde a ciência e a biologia ditam as regras do que pode e do que não pode acontecer. Trazer o choque desses números para a classe ilustra perfeitamente o tamanho do milagre. É a prova nua e crua de que Deus não tem limite físico. Quando vocês citarem esses números no domingo, dá uma pausa. Deixa a classe imaginar o burburinho, o espanto dos vizinhos de Abraão naquela época. É de arrepiar. A partir desse milagre, a gente precisa criar um contraste bem didático na aula. Mostrem para os alunos a diferença gritante entre o tempo perfeito de Deus, que trouxe aquele riso de alegria através de Isaac, e a impaciência humana, que gerou toda aquela confusão precipitada com Ismael. A sua classe tem que sair dali entendendo a imensa diferença entre a paz que é descansar na soberania de Deus e a dor de cabeça que a gente arruma quando tenta dar uma ajudinha para os planos dele. Isso conecta na hora com as lutas que a nossa igreja enfrenta no dia a dia. E é exatamente sobre isso o nosso terceiro ponto, as consequências da impaciência e o conflito familiar que veio depois. Olha só como as coisas se desenrolam. Primeiro você explica que Isaac significa riso, um riso que lá atrás começou com a incredulidade de Abraão e Sara, mas que agora virou uma festa de verdade. Aí a narrativa chega no momento chave, o banquete de desmame. Um detalhe histórico muito legal para você enriquecer a sua aula é que, naquela cultura, a criança era desmamada entre os 3 e 5 anos. Era uma festa imensa, mas é no meio dessa alegria toda que Ismael começa a zombar do irmãozinho. Sara não aguenta a humilhação e exige que Abraão expulse Agar e o menino. Fica muito claro para a classe que esse clima insuportável na família é, na verdade, a colheita amarga daquela semente de impaciência que eles plantaram lá no passado. Agora, pausa rápida, porque aqui tem uma pegadinha que muito professor cai, tá? Prestem atenção nessa nota de rodapé do material. Quando Agar foi pro deserto, Ismael não era um bebezinho de colo chorando no ombro dela, como aquelas ilustrações infantis costumam mostrar. Não mesmo. Ele já era um adolescente, com uns 14 a 16 anos de idade. Ter esse detalhe na ponta da língua vai te dar uma baita confiança para responder qualquer pergunta capciosa e mostrar que você realmente domina o texto. Bom, avançando para o ponto 4. A provisão de Deus e a sua misericórdia no deserto. Gente, o deserto de Berseba não é brincadeira. Quando você for ensinar essa parte, pinta um quadro bem realista para eles. Um lugar extremamente seco,
sem vegetação quase nenhuma e com um calor excruciante que passava fácil dos 50 graus. 50 graus! Aquele pouquinho de pão e o odre de água que Abraão deu não iam durar nada ali. Fazendo isso, seu aluno consegue quase sentir a garganta seca e entender o desespero absoluto daquela mãe, Agar, quando ela coloca o filho debaixo de um arbusto e vai para longe só para não ver o menino morrer. E aí, no auge dessa aflição toda, a Bíblia traz aquela frase poderosa: "E ouviu Deus a voz do menino". Professores, falem isso com emoção na sala. Deus não estava olhando só para o herdeiro da promessa, para Isaac. A sua classe precisa ser lembrada de que Deus está perto de quem tem o coração quebrado, não importa quem seja. Ele ouviu o choro de um adolescente rejeitado e a dor de uma mãe escrava no meio do nada. O Senhor abriu os olhos dela para ver o poço e garantiu que Ismael também teria um futuro. É esse amor que abraça até quem está de fora que a gente tem que celebrar. Chegamos ao ponto 5, o nosso plano de aula, as estratégias práticas para a sua classe. Como uma bússola para o nosso domingo, eu separei 3 passos. Primeiro, o essencial. A sua aula não pode acabar de jeito nenhum sem que a onipotência de Deus fique martelada na cabeça de todo mundo. Segundo, para enriquecer, traga aqueles detalhes de contexto maravilhosos, como o significado do nome de Isaac e a idade verdadeira do Ismael. Isso dá muita profundidade. E terceiro, o que evitar. Gente, o objetivo da aula não é ficar debatendo poligamia no Antigo Testamento, tá? Se alguém levanta essa bola, responde com respeito, mas puxa o freio de mão e volta para o tema central, que é o cumprimento da promessa e a prece humana. E para manter aquela turma de adultos conectada com você do início ao fim, anota essas táticas. Começa a aula com um gancho forte. Não vá só lendo a revista num tom burocrático, não. Já joga os números de 190 anos logo de cara para causar aquele impacto. Mantenha um ritmo bacana, ligando essa história lá de Gênesis com a vida do crente hoje. Esteja com a resposta da idade do Ismael na ponta da língua. E, principalmente, faça eles falarem. Adulto aprende muito mais quando a gente estimula eles a participarem e a ligarem a lição com a realidade deles. E, por fim, o nosso 6º e último ponto. A aplicação. Como trazer tudo isso para a vida real? A melhor forma de aterrissar esse avião no domingo é fazendo uma pergunta direta daquelas que tocam na alma. Quem aqui tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu? Faz a pergunta e deixa aquele silêncio de 2 segundinhos pairar no ar. Isso vai fazer o pessoal refletir até se emocionar. Essa é a hora em que a história sai lá do passado e senta do lado deles no banco da igreja, porque esperar o agir de Deus é uma luta que muitos dos seus alunos estão enfrentando agora mesmo, no silêncio. E aí você conclui lembrando a eles a maior de todas as verdades. O nosso Deus é absurdamente fiel e a palavra dele não falha. Professores, o chamado de vocês é precioso demais e cada minuto de dedicação vale a pena. Tenho certeza que a gente está super preparado para dar uma aula excelente nesse domingo. Foi um privilégio enorme compartilhar esse momento com vocês. Eu espero todos vocês aqui, neste mesmo canal, na semana que vem, para a gente destrinchar a lição 7, tá bom? Que Deus abençoe demais a sua aula de domingo. Um abraço e até a próxima!